com as rosquinhas, né, Mateus? Tem que ter. O povo fica animado, fica atencioso e com vontade de ouvir a palavra. Esse nosso café da comunhão abre o apetite espiritual. Isso é uma grande bênção. E nós queremos, então, receber substancialmente a palavra de Deus nos nossos corações, e eu quero compartilhar nessa noite com você Neemias capítulo 7, versículo 4 ao 69. Tecnicamente seriam 61 versículos lidos, mas eu vou te dar uma grande oportunidade de você fazer a leitura em casa, uma leitura bem exaustiva, porque repete genealogia após genealogia, e isso te chama a um compromisso e uma responsabilidade de não descartar nenhuma parte da palavra de Deus. Eu quero lançar mão do versículo 4 até o versículo de número 7, para que então eu fundamente a nossa exposição à luz das Escrituras, e eu quero então nessa noite falar sobre o cristão e a cidade, e dizer que uma cidade precisa de famílias, e famílias que sejam centradas no Evangelho. A palavra de Deus nos diz assim, amados irmãos, me acompanhem, versículo 4 de Neemias 7, até o versículo 7. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas haviam poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e nele estava registrado: estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua própria cidade, na companhia de Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Milsperete, Bigvai, Neum, Baaná, e esta é a lista dos homens do povo de Israel. Até aqui, palavra do Senhor, podeis assentar. Eu sei que você ficou torcendo para o pastor errar um nome, mas eu li muitas vezes e não errei. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra, ela é suficiente para nós. Ela é tudo que nós precisamos, e nós lhe rogamos pelo derramar da sua doce palavra aos nossos corações. Nós pedimos ao Senhor que venha nos encorajar, venha nos polir, venha nos exortar, venha nos confrontar, venha nos dar consolo, refrigério, segurança, alicerce seguro, porto seguro. Venha nos dar, ó Deus, encorajamento para a fé, Senhor. Venha nos dar, ó Deus, a demonstração da beleza do seu caráter, da sua santidade, através da pregação da sua palavra. Que o seu nome seja glorificado e o seu povo edificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amados, considere comigo, eu gostaria de ser bem sucinto e direto, porque é muito conteúdo, são 61 versículos, e eu quero ficar bem focado com os irmãos, não perder nada que esse texto me apresenta, mas então, como é vasto, eu preciso ser bem direto. O primeiro ponto que nós devemos considerar, de nota introdutória, é que depois da obra concluída e do sucesso dado pela mão de Deus, é hora de cuidar para que não entre nela o que era uma ameaça constante, na figura de Sambalate, Tobias, o Honorita e Gesem, o árabe. Constantemente Neemias foi afrontado e sofreu ameaças com relação àquilo que ele estava fazendo pela mão de Deus. Então Neemias estabelece, do versículo 1 ao 3, os porteiros, a hora que deve ser aberta e como deve ser a funcionalidade operacional da vigia de Jerusalém. O segundo ponto é que Neemias sabe que o propósito não era fazer um monumento venerável, mas uma cidade funcional e habitável. Tudo o que tinha que ser feito era para estabelecer o nome de Deus no meio do seu povo, e esse povo estava sendo chamado a Deus, e a cidade edificada, os muros reconstruídos e a obra
encerrada era apenas o início disso. Aquele coração lá na cidade de Suzã, quando recebeu a notícia, não estava preocupado com estrutura, embora nós tenhamos visto na última pregação que estrutura é muito importante. Nós fazemos primeiro a obra de treliça bem feita para plantar uma boa parreira, uma boa videira, e essa videira, ela então é gente que vai ser cuidada, precisa de ser regada, constantemente podada, e os frutos vêm, e fica tudo equilibrado, com a videira e a parreira construída, bem feita. E o que nós vamos observar é que aquele coração, lá em Suzã, está preocupado com o povo. Afinal de contas, Neemias não pergunta como é que estava a estrutura da cidade. Ele pergunta como vai, se você olhar no versículo 3 do capítulo 1, você vai ver que ele pergunta como vão os nossos irmãos. Ele está preocupado com gente, ele quer saber a informação dos seus semelhantes. E quando ele recebe a informação que estava o pobre, o sofrimento, sem segurança, ele então se volta a orar por gente. Ele tem um coração que está disposto a servir e amar pessoas e não estruturas. Grandes estruturas são desafios. E como eu já conversei com mais de uma pessoa sobre isso, e hoje esse assunto veio à tona numa conversa aleatória de novo, a igreja, na minha visão, deveria ser um departamento que funcionasse 24 horas à disposição de servir a cidade. Estruturas são importantes. Você imagina um crente, 1h da manhã, preocupado com seu filho que não sabe onde está, ele não consegue contato, ele não sabe o que fazer, ele está desesperado e não sabe ouvir, não sabe onde procurar. E ele sabe que tem uma igreja aberta, um pastor, um presbítero que vai poder receber aquela pessoa, orar com aquela pessoa, encorajar aquela pessoa e servir aquela pessoa. Você imagina isso? Isso é uma realidade que nos foge da compreensão de uma estrutura pastoral. Nós não estamos preocupados com isso. Não existe funcionalidade com isso, irmãos. Mas uma igreja devia ser assim. Muitos presbíteros, tais quais fossem suficientes para cuidar bem de todo o rebanho, e cada dia um presbítero desse plantão de 24 horas na igreja, para que qualquer momento dessas 24 horas, um irmão pudesse ser acolhido, aconselhado, discipulado, orientado e tivesse uma oração. Você imagina isso, irmãos? Será que isso não seria impactante para a sociedade? Agora, o que eu quero ler e apresentar para os irmãos é que essa igreja, essa estrutura, essa cidade que não foi feita para ser um monumento venerável, mas um lugar de habitação funcional, ela nos apresenta uma realidade de uma cidade que um povo de Deus está habitando. Eu peguei aqui e destaquei alguns trechos de um artigo chamado A Cidade de Deus, da Monergismo. E eu quero falar alguns pontos desse artigo para os irmãos. No Brasil, como em muitos países, 80% das pessoas vivem nas cidades. Ao contrário do que havia há poucas décadas, quando a maior parte vivia nas áreas rurais. Em decorrência do êxodo rural, as cidades foram de modo populacional aumentada. Este é um grande desafio para as igrejas. As cidades têm grandes e graves problemas próprios do crescimento urbano desordenado que são submetidas, tais como concentração excessiva de pessoas, desigualdades sociais, problemas de habitação, favelas, falta de saneamento, falta de saúde e estrutura urbana geral. No que tange à evangelização, as cidades oferecem facilidades e dificuldades. As igrejas precisam ter estratégia de trabalho para alcançar as cidades. O termo cidade na Bíblia ocorre mais de 1.600 vezes no Antigo Testamento e 160 vezes no Novo Testamento, sem contar as vezes que os nomes de cidades são usados. As primeiras cidades surgiram por volta do ano 3.500 a.C. A primeira cidade mencionada na Bíblia, eu quero dar foco aqui com você, porque o que nós temos no versículo 4 é que os muros estavam concluídos.
mas a cidade era muito grande e pouco habitada. Eu quero dar foco no assunto cidade e falar como que o povo de Deus deve habitar uma cidade. E como que será impactante um povo que está firme no Evangelho viver numa cidade para que ele produza resultado de impactar essa cidade com o Evangelho. A primeira cidade mencionada na Bíblia é a cidade fundada por Caim. Versículo 17 de Gênesis 4. Caim edificou a cidade e lhe chamou Enoque. O contexto que essa cidade nasceu foi que Caim matou seu irmão Abel, recebe uma maldição de Deus, que ele iria ser errante, peregrinar e ser um andarilho pelo mundo todo, e ele anda questionando Deus, a punição que ele recebe. Ele questiona que aquilo era muito duro, aquilo era muito difícil para ele não seria capaz de suportar aquilo. Então, Deus responde Caim com misericórdia, e dá a Caim o quê? Uma cidade. Ele edifica uma cidade, para que Caim não fique em completo desespero e sem nenhuma proteção. Deus teve compaixão e agiu com graça, dando-lhe uma cidade. Caim ficou contente com a solução divina, porque ele não ficou solto em um mundo em completa anarquia. A ele foi permitido encontrar com outras pessoas, inclusive construir uma cidade. Consequentemente, a cidade em si não era uma coisa ruim. Cidades são construídas, preste atenção, sobre a queda que afetou a humanidade, está espalhada em todas as esferas da sociedade, atingiu o homem de modo geral. Essa cidade foi construída, todas as cidades construídas sobre a queda, mas também toda cidade é construída sob a providência da graça, a providência maravilhosa da graça de Deus. O problema da cidade, destaca o artigo, é que o homem deixou de fazê-la um templo para adorar a Deus e fez dela um templo para o homem. Caim deu à cidade que ele edificou o nome de Enoque, ou seja, o seu próprio nome, pensando nele mais uma vez. Deus continuou sem receber a oferta de ser glorificado. Lameque, um descendente direto de Caim, usa sua autoridade de líder da cidade para quebrar os mandamentos de Deus em relação à família. Ele toma para si 2 esposas. Como se isso não bastasse, ele também abusa da sua autoridade para estabelecer leis opressivas para lidar com aqueles que não concordam com ele. As palavras de Lameque, as suas esposas, claramente demonstram a sua rebelião contra Deus. Ele diz assim: 7 vezes se tornará a vingança de Caim, e de Lameque, porém, 70 vezes 7, em Gênesis 4, 24. Isto é uma perversão do propósito divino para o que foi constituído e estabelecido como Estado. O texto nos diz, e eu quero ir ao ponto, e mostrar que o ponto do texto é que a cidade era grande e espaçosa, no versículo 4. E também diz que tem poucos moradores, e que as casas ainda não haviam sido edificadas. O que Neemias constrói na sua narrativa, amados irmãos, está considerando que agora está na hora do povo recomeçar a vida, recomeçar a reconstruir as suas próprias casas. Neemias, então, faz o que? Ele vai no cartório do primeiro ofício de Jerusalém. E ele fala: quero puxar aí o registro genealógico do povo que aqui morou e que foi levado cativo pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E eu quero ver quem desses conseguiram voltar depois do decreto do rei Ciro, que foi o Império Persa, que dominou sobre a Babilônia, e depois da rainha Ester ter sido constituída e convencida pela graça e a mão de Deus a orientar e influenciar um rei de uma nação pagã a beneficiar e responder o propósito divino.
Então esse rei assina um decreto que permite os israelitas voltarem para os seus lares. E nós vamos observar que no versículos 6 e 7, ele apresenta que foi por permissão do decreto do rei e na companhia dos seus líderes que esse povo voltou. O versículo 6 diz assim: esses são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade, na companhia, e ele narra, descreve os líderes. Zorobabel veio com uma comitiva. Neemias, que é o próprio escritor dessa narrativa histórica, ele também está aqui já contabilizando o povo que voltou junto com ele para a reconstrução do muro. O que nós vamos observar é que aqueles registros apontam diretamente, irmãos, para a importância de documentos. Tanto que no versículo 61 e no versículo 61 ou 65, quem não conseguiu provar a sua descendência não puderam participar do serviço do templo e nem se alimentar dos alimentos destinados aos sacerdotes. Ali estabelece, então, que deveria se aplicar a regra do Urim e Tumim. Urim e Tumim. Eu vou te explicar o que é isso. Lá no Antigo Testamento, desde que foi constituído o sacerdócio, aplicou-se uma regra de sorteios. E eles acreditavam no propósito daquele sorteio para a atividade divina na escolha. Então, o Urim e Tumim eram duas pedras ou objetos que tinham formas e cores diferentes e eram utilizadas para realizar esse sorteio. É como se fosse o nosso famoso hoje, o quê? Cara ou coroa, né? Você pega uma moeda, vamos tirar a sorte aqui para ver quem solta a bola. E você joga a moeda, cara ou coroa, você quer o quê? Cara. Então, quer coroa? Deu coroa, você ganhou. Era uma espécie de sorteio. Ele cabia na mão do sacerdote, o sacerdote segurava o Urim e Tumim na mão, com duas cores e tamanhos diferentes, e então, aquela pessoa que ia ser escolhida para o sacerdócio, tocava em uma das mãos, e se fosse a branca, estava aceita, se fosse a preta, estava rejeitado. Então, antes que houvesse o sorteio, não se permitiu por falta de comprovar, através de documentos, e fosse estabelecida a permissão para aquele povo, ou aquela genealogia, estar ali. Nós vamos observar que nós temos aqui muitas famílias, no versículo de número 8 até o versículo de número 65, nós vamos ter muitas famílias. Uma comunidade muito grande. A cidade que tinha pouca gente, agora vai pesquisar nos registros e ver que vai ser habitada e vai ter gente morando nela. Se você pegar a soma do versículo 66, mais o versículo 67, você vai ver que no versículo 66, está aberto aí na tela, você pode me acompanhar e observar. Neemias 7, versículo 66 e 67. Nós temos aí, no versículo 66, 42.360 pessoas. 42.360 pessoas. No versículo de número 67, nós temos dois grupos. Você vai observar que o primeiro grupo tinha 7.337 servos e servas, e havia entre eles 245 cantores e cantoras. Se você fez a sua atividade de casa, que o último sermão te apontou, você tem esse cálculo aí. Se não, eu vou te dar ele. 49.942 pessoas estão agora a povoar Jerusalém, a recomeçar as suas vidas, a construir uma cidade. Famílias muito populosas, irmãos, como a de Júnior, né? Paat Moabe, no versículo 11, tinha 2.818 pessoas registradas na sua genealogia. Famílias que se dedicaram a procriar, a ter muitos
na sua descendência? Famílias como a de Saulim e a de Gessinei. Bete Asmavete, no versículo 28, tinha 42 pessoas apenas registradas na sua genealogia. Gessinei falou que aquele touro do pasto, que resiste a mais de 3 filhos, ele deve receber o respeito de todos os demais touros que estão ali, né? Aí quando ele falou isso, Carlos Júnior fez bem assim, ó. Estufou o peito, ficou todo, marchando, né? Então, há uma diversidade. De manhã, na nossa escola bíblica, nós falamos sobre quantos filhos um casal bíblico deve ter. Nós pensamos que ter filhos exige organização, planejamento, estrutura e, principalmente, alicerces de fé nos fundamentos cristãos que deem capacidade aos pais suficiente que possam discipulá-los. Quantos filhos o pai tiver ao alcance de discipular, são esses. Essa é a quantidade de filhos que os pais devem buscar ter. Várias classes sociais estão registradas, irmãos. Sacerdotes, no versículo 39, levitas, no versículo 43, cantores, no verso 44, porteiros, no versículo 45, servidores do templo, no versículo 46, servos do terceiro rei de Israel, Salomão, estão registrados no versículo 57. E a diversidade populacional está nos mostrando que há trabalho de organização. Essa diversidade populacional nos apresenta demandas que vão exigir liderança, direcionamento, infraestrutura e principalmente demandas de socialização. Aquele povo que trabalhou arduamente, priorizando a obra dos muros, agora são chamados a refazerem toda uma infraestrutura de socialização. Com certeza, foram desafios para Neemias e para os governadores estabelecidos naquele tempo. E essas demandas para o povo de uma cidade continuam sendo desafios que devemos enfrentar como igreja hoje. Como uma igreja deve agir em uma cidade, irmãos, de modo que possa encorajar, de modo que possa embarrar, de modo que possa orientar e de modo que possa corrigir erros na infraestrutura e na socialização. Nós estabelecemos como batistas, e principalmente os batistas particulares, a separação entre igreja e Estado, de modo que um não tem poder de orientação e domínio sobre o outro, mas também acreditamos que através da igreja, no decorrer da história, Deus deu graça sem medida para as cidades serem impactadas. Se você observar a história dos avivamentos, você vai ver que onde tinha uma igreja comprometida com o verdadeiro evangelho, com a palavra de Deus, aquela cidade foi impactada. Isso reverberou por todo mundo, mas o foco foi aquela cidade. A lei já estava estabelecida. Aquele povo tinha uma lei. Daqui 2 sermões, nós vamos ver a leitura da lei. Deus está chamando aquele povo de volta para Ele, para viverem em uma terra e para glorificarem o seu Deus naquela cidade. Uma igreja está estabelecida, irmãos, com 2 propósitos finais: glorificar a Deus e edificar os santos. E quando a igreja cumpre cabalmente, integralmente esses 2 propósitos, há um impacto sem medida na sociedade que ela está inserida, irmãos. Quer ver o exemplo? Uma cidadezinha chamada Genebra. Um jovem de 27 anos chamado João Calvino. E o impacto que, à luz das Escrituras, aquele jovem causou naquela cidade. Tal como Neemias impactou, estruturou
e influenciou uma cidade de volta para Deus através do retorno às Escrituras, e isso foi a grande reforma de Jerusalém. Calvino estabeleceu, através do Evangelho das Escrituras, uma reforma e um retorno para Deus de uma cidade. A cidade de Genebra foi o local onde Calvino passou a maior parte da sua vida, pregando, pastoreando e ensinando. Dali ele escreveu a maior parte das suas escritas. Ali ele passou momentos de grande popularidade e também de enorme rejeição. A saber, Calvino foi expulso da sua igreja quando começou a pregar em Romanos. E ele foi mandado embora da cidade. Foi ali que a teologia social, deixa eu chamar a sua atenção para isso, não existe evangelho social, irmãos. Existe teologia social, e são coisas distintas. O evangelho social é quando você quer adequar o evangelho à cultura. A teologia social é quando você quer apresentar uma leitura a partir das Escrituras para o local que você está inserido. São duas coisas distintas, diferentes. Ele amadureceu e, à medida em que enfrentava os males sociais que oprimiam Genebra, bem como as demais cidades da Europa medieval, ele apresentou respostas à luz das Escrituras para impactar uma cidade. Toda a bagagem teológica de Calvino não foi simplesmente para encher prateleiras de estudantes, foi para impactar uma cidade. Tudo que nós absolvemos das Escrituras, dos livros, das nossas prateleiras, dos nossos estudos afincos das Escrituras, nós devemos buscar canalizar isso para uma vida prática, e assim nós vamos impactar uma sociedade, irmãos. Vida prática no Evangelho, teologia prática. O que isso significa para o meu dia a dia? É uma pergunta que nós vamos ter que fazer constantemente quando nós estudamos as Escrituras, irmãos. Grandes problemas sociais afligiam Genebra naquela época, e eu vou te dizer quais são eles. Pobreza extrema, agravada por impostos pesados, trabalhadores eram oprimidos por baixos salários e jornadas extensas de trabalhos, campeava de modo generalizado o alfabetismo e a ignorância. Havia aguda falta de assistência social por parte do Estado, prevalecia nas ruas embriaguez e prostituição. Destacava-se nesse cenário o enorme número de vício em jogos de cartas, que levava, preste atenção, o pouco do dinheiro que o povo batalhava incansavelmente para ter. As trevas espirituais, nós estamos falando da era negra. Nós estamos falando nessa era medieval que teve vários apelidos. A era negra, a era da escuridão. As trevas espirituais eram características da Idade Média e refletiam-se nas condições morais e sociais das massas. Essa era a situação que prevalecia em Genebra antes da chegada da reforma espiritual e antes da vida de um homem simples, comprometido com o Evangelho, dedicado em trazer um grande impacto através do seu viver, como um pastor simples, dedicado a ser estudioso e encorajador do povo pelo Evangelho. Guilherme Farel foi um grande líder nessas mudanças. Ele influenciou Genebra também. E sobre a influência dele, o conselho da cidade criou o Hospital Geral no antigo convento de Santa Clara, para dar atendimento médico aos pobres. O conselho também passou a regulamentar a vida dos seus cidadãos. O problema é que o conselho passou a estabelecer leis severas, punitivas, e não instrutivas para o povo. Essas leis levaram muitas pessoas a se rebelar, e grande parte dessas que se rebelaram morreram. Falta de instrução e falta de condução na vida prática pelo Evangelho fez com que as leis passassem a ser rejeitadas. Mas quando
Calvino chegou de passagem, irmãos. Ele não foi para ficar em Genebra, ele estava passeando, passou em Genebra. Foi convencido por Farel a ficar ali por um tempo. E aí então aconteceram mudanças significativas. Primeiro, porque Calvino não era um transformador social, mas ele era um reformador, que a partir da palavra no seu coração buscava se apresentar transformado pelo poder da graça para responder às demandas que estavam à sua volta. Tal como Neemias foi encorajado enquanto estava com seus joelhos no chão, Calvino, eu e você podemos ser encorajados por Deus a vivermos de modo que venhamos responder a uma sociedade decaída, a uma cidade do pecado, como homens e mulheres de Deus, padrões espirituais estabelecidos para que o homem se volte a Deus e o glorifique com o seu viver. Calvino não transformou aquela cidade com um falso moralismo, mas ele transformou com o evangelho vivido, o evangelho na prática. Sendo assim, Calvino apontava constantemente nos seus sermões, e aqui está o motivo dele ter sido expulso a primeira vez, constantemente nos seus sermões, ele apontava o real causador dos problemas sociais, e a única solução para eles, a saber, pecado e graça. Calvino constantemente denunciava do seu púlpito a severidade de leis que não davam condições instrutivas ao povo. E também dizia ao povo: vocês são pecadores, e não são as leis morais de homens que vão fazer vocês voltarem-se para Deus e servi-lo e o adorá-lo. Vocês estão decaídos, vocês precisam da maravilhosa graça ofertada no Evangelho de Cristo, e então vocês terão vida nova, viver novo e uma nova cidade. Quando Calvino chegou em Genebra, por exemplo, não tinha saneamento básico, e à luz do texto de Levítico, ele estabelece saneamento básico para Genebra, irmãos. Canalizando ou fazendo tubos e tirando toda aquela imundícia de fossa aberta para longe da cidade. E aquilo melhorou a qualidade de vida das pessoas. O que eu quero pontuar é que, através das Escrituras, nós podemos impactar a nossa cidade e trazer, sim, melhor condição de vida para as pessoas. Você imagina abrir a Bíblia no seu local de trabalho e, através de um versículo, poder transformar a mentalidade de toda uma equipe e mostrar que, através de fazer conforme a Bíblia manda fazer, eles terão melhores condições de trabalho e um melhor ambiente para desenvolver as suas atividades. Você imagina abrir a Bíblia e, através da Bíblia, estabelecer uma regra, um padrão no seu ensino pedagógico, e então esse ensino pedagógico alcançar os corações de alunos que são maltratados em casa, que não têm um padrão de exemplo nas suas mães e nos seus pais, e através da sua vida, com a palavra de Deus, influenciar e mudar a mentalidade de uma criança que estaria enfadada ao fracasso social para ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Isso é possível, e Deus estabelece cristãos em todas as esferas da sociedade para que isso aconteça, irmãos. O pecado desequilibrou a cidade, e a graça pode colocá-la de novo nos seus devidos lugares. Como que nós vamos ver, irmãos, de novo? Eu fico me perguntando isso, quando que nós vamos ver de novo uma cidade se tornar exemplo para o mundo? Através das Escrituras. Quando? Isso está muito longe da gente, porque a gente está sempre buscando alcançar o mundo e não a nossa cidade. Isso está sempre muito distante da gente, porque nós não estamos buscando transformar a nossa família, a nossa vizinhança, a nossa rua, o nosso bairro, mas nós sempre estamos na expectativa de conseguirmos ser impactantes diante de um cenário mirabolante que possamos causar com qualquer frase de efeito que possamos soltar ao vento. Deus não está esperando isso. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em levantar homens que possam dar às suas famílias, através do cumprimento sacerdotal de pai
protetor, provedor e profeta na sua casa, e através desses homens que se levantam e são corajosos com a graça de Deus, ele possa impactar a família, e através da família, como flechas nas mãos do guerreiro, torna-se os filhos. A mulher é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e ela vai dar o fruto na estação certa. Assim será o passo a passo de um avivamento que vai transformar uma cidade. Uma via de mão dupla. Enquanto a igreja é uma agência de dar a capacitação, o encorajamento para as famílias são ferramentas que edificam a igreja e fazem dela cada vez mais forte, resoluta, que marcha para a proclamação do evangelho, sendo uma trava do avanço do mal e um instrumento de Deus para alcançar o perdido. Romanos, capítulo 13, versículo 8 ao 14. Romanos 13, versículo 8 ao 14, diz assim a palavra de Deus: não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Pois esses mandamentos são: não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento. Todos se resumem nesse preceito: ame o seu próximo como você mesmo. Quem ama o seu próximo como a ti mesmo, não o assassina, não o furta, não o cobiça. Segue o texto dizendo no versículo 10: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento total da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima, portanto deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias, bebedeiras, não em moralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fique pensando em como satisfazer os desejos da carne. Aqui está uma vida que vai impactar a sua cidade. Deus chama cristãos a habitarem as cidades. Assim como Deus trouxe de volta o seu povo e agora está chamando o seu povo a habitar Jerusalém, o povo de Deus de hoje deve pensar, mentalizar a importância que é ele estar onde é que ele está, na vizinhança, nas funções de trabalho e em todas as esferas da sociedade. Olha o que Deus orientou o povo a fazer, mesmo quando estava em cativeiro. Jeremias capítulo 29, versículos 5 ao 11. Jeremias 29, 5 ao 11. Diz assim o texto: edificai, pois, casas, e habitai nelas, plantai pomares e comei dos seus frutos, casai-vos e gerai muitos filhos e filhas, escolhei esposas para os vossos filhos, dai as vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali, e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Ele segue dizendo, o profeta anunciando em nome do Senhor: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade. Olha bem isso: dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei, e orai a Deus em favor dela. Quantas vezes você ora em favor da sua cidade, meu irmão? Quantas vezes você dedica 1 minuto sequer da sua vida, do seu dia, para orar em favor da cidade? Senhor, abençoa a nossa cidade. Senhor, dê graça e sabedoria aos nossos governantes. Senhor, abençoe os nossos secretários. Senhor, abençoe os cargos judiciários. A omissão de um povo na cidade que está inserido tem feito os maus imperarem. Quando a igreja não denuncia o pecado, quando a igreja não é um modelo moral e ético para uma sociedade, nós estamos entregando de mão beijada para o inimigo ocupar
todas as esferas. Pastor, nós somos do céu. E do céu, irmão? Você está criando filho aonde? Nas nuvens? Pastor, nós estamos preocupados com lá na eternidade. Meu irmão, você trabalha onde? Você trabalha onde? Você é um mensageiro celestial? Você trabalha aqui, você cria seus filhos aqui, você vive aqui. Aqui que está construído os seus relacionamentos interpessoais. Orai em favor da cidade. Olha o que Deus diz: porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos deixais enganar pelos profetas adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles profetizam falsas visões em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz o Senhor Deus: quando completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor de trazer-vos de volta para este lugar. E Deus diz, versículo 11: portanto, somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, declara o Deus de Israel, planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo, planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Quando nós oramos por nossa cidade, nós estamos na expectativa de esperança e de um futuro melhor. Muito embora nós não acreditemos que esse mundo será um mundo perfeito, nós continuamos a andar buscando ser perfeitos como Cristo, e por isso buscamos impactar onde é que nós estamos inseridos. 70 anos se cumpriram. Deus levanta na sua providência Esté, Esdras, Neemias, Zorobabel, e o povo volta para recomeçar a vida. A prosperidade que Deus deu ao Império Sírio, através do rei Ciro ou Artaxerxes, foi uma prosperidade equilibrada, de dar condição para que as nações conquistadas por eles pudessem serem reconstruídas. E esse povo volta e está sendo restabelecido na cidade da sepultura de seus pais.